Olá, boa noite, estamos ao vivo. Vamos dar aqui um tempinho, né, para as pessoas entrarem, verem. Um minuto para que o Facebook possa estar notificando as pessoas, certo? A estarem sendo notificadas que nós já estamos ao vivo, tá? E com isso a gente vamos entrar num assunto sobre nossa revistinha, né? Nós estamos neste primeiro ciclo, tá? Discipulando, do Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. É nossa revistinha do nosso primeiro ciclo da sala Brilhantes Discipulando de Jesus. E eu já queria solicitar que você que nos assiste, que tem visto o conteúdo, olha, não deixe de curtir, certo? Não deixe de seguir a página. A gente precisa muito, né, do seu incentivo, né? Isso aqui é um site gratuito, essa página é gratuita, nós não temos aqui fins lucrativos com nada, a gente apenas tem esse intuito de transmitir a palavra de Deus. Foi um momento especial aonde eu pude transmitir essas revistinhas, né, como eu já havia mostrado, do Discipulando. Elas são para novos convertidos, né? Pessoas que querem aprender, estão iniciando agora seu conhecimento com a palavra de Deus, estão iniciando agora a sua caminhada no Evangelho, e é importante aprender, né? Conhecer mais a palavra, porque assim, ó, preste bem atenção. A gente passa anos e anos da nossa vida e não é do dia para a noite que você aprende. Uma faculdade, ela pode durar de 4, 2 a 5 anos, ou até 8 anos, né? Nós temos os cursos de especialização que normalmente duravam 2 anos e agora eles estão em 6 meses a 1 ano por causa do sistema de internet. Você não precisa mais sair de casa para fazer uma pós-graduação. O mestrado, doutorado, né? Você precisa passar por uma seleção, já ter um curso de graduação e especialização, uma pós, né? Que é um lato sensu, que é uma palavra latina. Lato sensu significa sentido amplo. E um mestrado ou doutorado, você tem um stricto sensu, que é um sentido mais restrito. Então, o mestrado e o doutorado é um stricto sensu. É 2 anos, onde você vai ter aula, vai debater a sua tese, o seu assunto com doutores, pessoas altamente de grande conhecimento. Então, eu preciso que você entenda que você não pode compreender a Bíblia do dia para a noite, né? Não dá para você entender assim, a palavra de Deus, ela tem um posicionamento, eu creio por causa disso. Olha, eu quero deixar bem claro para você, seja um sola scriptura, né? Aonde você só crê o que está escrito. Assim foi o que aconteceu com Martinho Lutero. Ele procurou dar ênfase à palavra de Deus, às profecias, aos escritos do Antigo Testamento, as profecias faladas, seja por Moisés, por Davi, em seus salmos, Ezequiel, né? Nós temos Jeremias, Zacarias, todos esses são profetas, são os profetas maiores, né? Daniel. Então nós temos muitos profetas, né? Muitas referências, Malaquias, Jonas, que é citado. Então são muitas as referências que falam a respeito da vinda do Messias. Porque este é o assunto que eu quero tratar hoje com você, algo muito sério, né? Muito proeminente nos dias de hoje, a qual nós possamos estar compreendendo mais o que está acontecendo.
não é diferente do que aconteceu nos tempos de Jesus, né? Eu não vou falar aqui, citar igrejas como forma de detalhes de adultérios ou erros, né? Adultérios não é o adultério de pessoas, para que você entenda. Eu vou falar a palavra adultério, eu estou falando do adulterar, né? Aonde você pode, por exemplo, adulterar uma gasolina, né? Como é que se adultera uma gasolina? Colocando álcool nela, então ela não fica pura. Quando você fala em adulterar a palavra de Deus, você tem um comportamento no adulterar da palavra de Deus, em não ter o conhecimento correto, em não saber, em não conhecer. A palavra de Deus diz, na palavra de Deus está escrito, lá no profeta Joel, salvo engano, que o meu povo, ele peca e erra por não ter conhecimento das Escrituras. Jesus também falou no capítulo 22 e 29 de Mateus, não errais vós em razão de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Lá no capítulo 5 de João, versículo 39, está escrito, examinai as Escrituras, porque hão de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então você vê bem que é necessário uma examinação das Escrituras Sagradas, para que você possa ter o conhecimento, obter a compreensão da salvação. É dentro deste assunto que na nossa lição de amanhã, se assim Deus nos permitir, a partir das 3 horas da tarde, às 15 horas, nós iremos estar falando a respeito desta lição. Quem é Jesus? Olha, é um tema maravilhoso, não tem dificuldade de entender, né? Está aqui, você vai ver esta lição. Quem é Jesus? Tá? Nós, com muito carinho, já temos a aula sobre o seu preparo, sobre o seu aviso, e nós iremos debruçar sobre a argumentatividade da palavra. Bem, pessoal, voltando aqui ao que eu estou conversando, eu queria fazer essa pré-aula de hoje para trazer essa reflexão de hoje. Vamos lá. Os tempos de Jesus eram diferentes dos tempos de hoje? Você acha? O que acontecia quando Jesus se manifestou? Porque veja bem, nós temos dois parâmetros hoje a ser analisado. O primeiro parâmetro que nós podemos analisar é no período de Jesus. Quem eram as autoridades eclesiásticas daquela época? Né? Nós tínhamos os sacerdotes, nós tínhamos os mestres da lei, os rabinos, nós tínhamos os fariseus, que era o exemplo da lei. O fariseu é um grupo que foi criado para que pudesse demonstrar ao povo a maneira de se observar, a maneira de se vestir, a maneira de orar, a maneira de se comportar. Os fariseus, para isso ele serviu. A partir de Jesus foi que a palavra fariseu começou a denotar a imaginação de hipocrisia. Ah, você é um fariseu. Por quê? Porque ele não é a palavra fariseu que significa hipocrisia. Era a conotação do posicionamento deles que vinham trazer essa possibilidade de o seu comportamento na oração. Nós temos inúmeras passagens. No capítulo 23, você vai ver claramente o Senhor falando: ai de vós, hipócritas fariseus, né? Que lavais os pratos, o exterior do prato, mas o interior está sujo. Vós sois semelhante ao sepulcro caiado, os sepulcros de cemitério. Por fora é adornado, por fora é bem bonito, mas dentro está cheio de podridão e ossos. Então quer dizer que essas pessoas, eles tinham um comportamento exterior
né? Por exemplo, vocês alargam as suas vestiduras para mostrarem mais santos, mas vocês são corrompidos. Em outras passagens o Senhor diz: ai de vós, hipócritas fariseus, que fazem prolongadas orações nas esquinas da rua para serem vistos pelos homens, mas vocês não sabem o valor real de uma oração. Tanto é que Jesus precisou ensinar a oração. Então são muitas as conotações que o Senhor nos possibilitou entender que os fariseus, o exemplo da lei, eles não cumpriam, eles não demonstravam. Olha, pessoal, o que eu quero trazer, essa reflexão para você, partiu de minha esposa ontem à noite, né? Ela foi para o culto de doutrina e foi maravilhoso, sabe? Eu não pude ir, né? Meu filho de 5 anos de idade, ele passou a tarde acordada e quando foi à noite ele acabou dormindo. E eu tive que ficar com ele porque ele estava dormindo, tinha acabado de dormir, né? Então não é lícito você acordar uma criança, né? Para poder ir para o culto. Então eu disse: vá, minha filha, você e a Rebeca se arrumaram e foram. Bem, aí quando ela chegou do culto, ela, sabe, me teceu coisas maravilhosas. Olha, Gustavo, o culto foi uma maravilha. O culto foi uma bênção. Eu disse: conta-me um pouco, eu queria saber o que aconteceu. Então ela me falou, né, da preocupação, a palavra que foi trazida pelo pastor, muito boa, e também sobre a preocupação do pastor, enfatizou do que hoje nós estamos passando sobre a mudança do BPC, né? O BPC é o benefício de prestação continuada eu ia falar prefeitura, do benefício de prestação continuada do governo federal. Muitas mudanças estão acontecendo, né? E está havendo votações, e isso está ainda caminhando para poder haver redução de gastos, né? Então ele mexe logo com o povo mais sofrido, né? Bem, dentro deste tema, né, foi abordado para o culto de doutrina. O pastor fez lá a sua explanação e tudo. E quando ela falava para mim, né, veio a mim uma série de coisas do tempo de Jesus. Eu perguntei: Neudiane, você sabia que no tempo de Jesus era do mesmo jeito? Você sabe o que acontecia no tempo de Jesus? Por que os fariseus, os sacerdotes, eles se corromperam com Roma? Olha, presta bem atenção. Roma, né? Digamos que um pouco similar do que eu vou falar. Roma era como se fosse hoje o governo, certo? O governo federal. E Massapê é como se fosse a cidade de Jerusalém. A respeito de valores, o poder que tem o governo federal, você há de concordar comigo, é bem maior financeiramente do que o município de Massapê, não é? Pois é. Então, assim, se caso, isso aqui é uma explanação, não estou citando, né, segundo as intenções em nada, eu estou no desenvolvimento. Então, se Massapê quisesse pagar o BPC dos seus moradores de sua cidade, ele teria condição? Não, né? Mas o governo federal tem mais poder. Do mesmo jeito acontecia nos tempos de Jesus, aonde o Império Romano, com seus exércitos, arrodearam Jerusalém e disseram: nós vamos invadir, vamos destruir tudo. Aí veio uma ideia. Foi justamente quando eles optaram por aceitar, né? Eles aceitaram um acordo. Olha, nós vamos fazer um acordo com vocês. Vocês ficam sob o nosso domínio
porém nós não vamos mexer na religião de vocês, nem no seu Deus, mas vocês vão ficar sob o nosso domínio. Então, o Império Romano ficou com um domínio, né, ali da região, porque onde, naquele período, aonde o Império Romano ia, se havia resistência, eles destruíam a resistência, invadiam e matavam todo mundo e dominavam aquela cidade. Só que Jerusalém era uma cidade religiosa, onde os judeus... havia muita riqueza naquela cidade. Para você ter uma ideia, o templo era adornado de ouro. Você tem noção disso? A porta, né? Existiam colunas de bronze. Dentro do templo, há relatos que as paredes eram folheadas com placas de ouro. Preste bem atenção. Então, o acordo foi o seguinte: olha, vocês não resistem, nós vamos dominar a cidade, mas o governo, o domínio, os impostos, nós vamos colocar aqui fiscalização nas portas, em todo lugar. Quem entra e quem sai vai ter que pagar imposto a Roma. E isso foi o que aconteceu nos tempos de Jesus. E todos concordaram. As autoridades, o sumo sacerdote, os mestres da lei, e todos viram que era uma boa, porque eles estariam protegidos por um grande exército, não iria mexer com seu Deus, não iria mexer com a sua devoção religiosa, porém o domínio não era mais por parte do povo, mas era o domínio romano. Então, isso começou bem antes de Cristo, né? Quando Cristo começou a vir. Começou bem antes. O que aconteceu foi que quando Jesus nasceu, havia muitas profecias relatando sobre o Messias, o Mexia, ou Ramashiach. Então havia expectativa sobre esse Messias. Vários profetas, inclusive o profeta Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías, ele fala de um personagem que ele iria trazer salvação e cura para o povo. Libertação. No capítulo 6 também de Isaías, fala a respeito deste... O livro de Isaías, salvo engano, foi escrito aproximadamente 714 a.C. Nós também temos o livro de Daniel, que o livro de Daniel já foi no ano 580 a.C. Daniel foi no período babilônico, onde Babilônia veio e destruiu Jerusalém. Com esse episódio veio a reconstrução por Herodes o Grande, onde ele reconstruiu o templo de Jerusalém. Nessa reconstrução do templo de Jerusalém veio também um acordo de que todos teriam que ficar à mercê do governo de Roma. Bem, você deve perceber que quando Jesus, as profecias que já alienavam esta vinda do Messias, tinha muitas profecias. O que eu quero lhe mostrar com isto, né? É que quando, do seu nascimento até a morte, todos os atos de Cristo são profetizados. No seu nascimento, diz que uma virgem conceberá a vida a uma criança, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. As profecias vão mais adiante. Fala que essa criança nascerá em Belém. Como eu citei, o profeta Isaías fala que sobre suas pisaduras iremos ser curados. Nós também temos a profecia lá no livro, no livro de Salmo 22, que diz que nenhum de seus ossos serão quebrados. Capítulo 6 de Isaías diz que ele
será ungido do Senhor para anunciar o ano aceitável do Senhor, pregoar liberdade ao cativo, vista ao cego, cura aos leprosos e o ano aceitável do Senhor. Então são inúmeras as profecias de Cristo no Antigo Testamento que redundem a pessoa, porque o próprio Moisés profetizou que ele era o líder de Israel, mas depois dele iria surgir um líder maior do que ele, que iria reinar para sempre sobre Israel. Então, ainda hoje, muitos judeus aguardam este Messias. Porque se você tem uma aptidão do Talmud, né, da Torá, do Antigo Testamento, para que você melhor entenda, você aguarda o Messias. E para nós cristãos, esse Messias já veio. Quando ele veio, ele se deparou com essa situação. Roma dominava Jerusalém. Era um domínio financeiro. Era um domínio onde não havia guerra, mas havia uma condição onde o povo estava comprado, melhor falando. Você vê que o próprio Judas Iscariote foi o primeiro homem que cobrou para levar até Jesus. Ele cobrou 30 moedas de prata para levar muitas pessoas a Jesus. Nós também podemos ver que em um certo momento Jesus estava debatendo com os judeus sobre as autoridades, o sumo sacerdote. E ele foi indagado o seguinte: com que autoridade tu prega aqui no templo, falando sobre o reino de Deus? Se dizendo ser o filho de Deus, com que autoridade que você faz isso? Ele teceu um chicote e expulsou os cambistas do templo, os animais. Estavam fazendo da casa de Deus comércio. Estavam comercializando no átrio ali. Era uma boa intenção, porque quando se nascesse um filho seu, você tinha que oferecer 2 rolinhas para poder serem sacrificadas. O sacrifício de pecado, o sacrifício por alguma ofensa, tudo tinha um sacrifício. E já tinha os animais ali. E também tinha casas de câmbio, aonde você levando algum objeto, ouro, prata, armazenamento de algum tipo de sacas de comida e tudo, você poderia trocar por a moeda romana, onde tinha a esfinge de César. E nesse momento dessa indagação sobre que autoridade Jesus fazia isso, ele perguntou: me diga uma coisa, dá-me aqui uma moeda. Aí deram uma moeda a ele. Ele perguntou: de quem é essa esfinge, essa gravura que tem nessa moeda? Disseram: é de César. Pronto, pois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você percebe que estava havendo assim uma disputa grande sobre o reino de Deus e a necessidade do povo seguir ao Senhor? Olha, então, hoje, eu vou ler aqui para você uma passagem bíblica no Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, né? Que é o capítulo 12, e o versículo 37 em diante. Olha só. Apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação, quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, porque como diz Isaías em outra passagem, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou ao seu respeito. Contudo,
muito dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinha medo de ser expulso da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus clamou: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aquele que nele crê, em mim, não permaneça nas trevas. Ô passagem maravilhosa. Então, você percebe aí que havia um grupo que creram nele? Fariseus, as autoridades? Muitas pessoas creram, mas não podiam chegar até ele. Os judeus criam, conheciam as escrituras, tinham entendimento, mas disputavam. Tinham a dúvida, a dificuldade de poder aceitar, porque para aceitar a Jesus havia a vergonha, o enfrentamento, o confrontamento com as autoridades permanentes daquele momento. Então ficava mais difícil para eles enfrentar. Veja bem, um exemplo de Nicodemos. Nicodemos, ele era um mestre da lei, um grande sábio, erudito. Lá, quando eu falo erudito, eu estou dizendo que ele conhecia as escrituras, ele era como se fosse um patamar de doutor, um professor de faculdade, não falava só um idioma, ele deveria falar em torno de 5 ou mais idiomas, então ele era um erudito, ele tinha um domínio do conhecimento, né? Não era qualquer pessoa. E ele viu que Jesus era o Messias, mas ele não se manifestava. Quando se manifestaram em querer matar Jesus, ele disse: olha, não é lícito nós matar uma pessoa sem antes indagá-la. Vamos conversar com ele. E aí o sumo sacerdote, porque estavam na ganância do poder, se replicavam e diziam: tu já quer ser um deles? E aí ele foi ter de noite com Jesus, uma passagem muito conhecida no Evangelho de João, capítulo 3, onde Nicodemos vai ter com Jesus e disse: se tu és mestre, por que tu não te revela ao mundo? Por que tu não te revela às pessoas? Jesus olhou e disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Jesus também era mestre, um grande homem de alto conhecimento também, viu? Para que vocês saibam, ele não era só um carpinteiro, não, ele era mestre, rabino. Nicodemos olhou e disse: o que é que eu faço? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus olhou e disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entendes o que eu estou falando? Necessário te é nascer de novo? Eu não estou falando do nascimento natural, mas do novo nascimento, o nascimento espiritual. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. E as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ele estava falando que para crer em Jesus tinha que nascer de novo, tinha que mudar aqueles hábitos, tinha que perder a vergonha de não ficar se envergonhando. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão falar agora? Agora eu sou crente, agora eu sou cristão, vão me desprezar. Jesus disse o que, meu irmão? Aprenda: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Em outra passagem também o Senhor diz que aquele que quiser vir após mim e não deixar amor de pai, de mãe, de irmãos, deixar terras, campos, tudo para seguir a ele. Quem fizer isso
e deixar tudo para seguir a Cristo, receberá 100 vezes mais em pai, irmão, mãe, terras, campos. É uma promessa de você se desapegar do mundo, porque você não faça como aquele jovem rico que foi ter com Jesus, um aprendiz de fariseu. Ele foi ter com Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus olhou e disse: ninguém é bom senão Deus. Mas a palavra de Deus dá uma ênfase e disse: Jesus o amou e disse: cumpre os mandamentos e viverás. Aí o jovem: desde a minha mocidade eu já cumpro os mandamentos? Jesus disse: então quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, guardarás a servir ao Senhor de toda a vossa alma, de todo o vosso corpo, de toda a vossa força, de todo o seu coração, de todo o seu esforço, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: faz isso e viverás. Mas o jovem se debruçava em dizer que ele já cumpria tudo aquilo. Aquilo já era... Não, eu já faço isso desde a minha mocidade. Eu já sou um cumpridor, então eu já sou parte da vida eterna. Jesus olhou diferente para ele e percebeu que ele precisava mudar. Mais uma coisa. Uma coisinha que... aquele tal do pecado familiar da gente. Aquele pecadozinho que a gente tem que nos prejudica. Aquele pecadozinho que a gente tem que nós escondemos de todo mundo. Eu não estou falando aqui sobre você usar droga, né? Ou se você se prostitui. Eu estou falando de uma coisa muito mais detalhosa. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. E disse: queres ser perfeito? Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, depois vem e me segue e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu-se muito e voltou atrás, porque possuía muitas riquezas. Possuir riquezas não é pecado. É o apego aos bens materiais que faz mal. A Bíblia diz lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça muitos se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro. A palavra de Deus também diz lá em Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. E diz que as línguas cessarão, a profecia se acabará, os dons de maravilha desaparecerão, mas o amor permanece. Porque você pode prestar atenção em uma coisa, que no tempo de Jesus, o povo estava corrompido com os judeus, corrompido com Roma, comprados por Roma. Judas Iscariote foi comprado por Roma para entregar Jesus, porque ele era uma ameaça. Jesus estava desmantelando o reino dele. Quando ele foi preso, a primeira coisa que todos eles perguntavam: tu é rei? Tu é rei? Não. Eu não sou rei. O meu reino não é daqui. O meu reino é do céu. Na mesma hora, os guardas deram uma bofetada nele e diz: respeite, você está presente aqui, o nosso rei, que era uma das dinastias de Césares, estava lá presente. E ele disse: o meu reino não é daqui, porque se meu reino fosse daqui, os meus súditos combateriam para que eu permanecesse. O meu reino é do céu. É lá onde você bota o coração, meu irmão, onde a traça não come, onde o ferrugem não corrói, onde os ladrões não minam nem roubam.
Mas se você busca tesouro na terra, onde os ladrões roubam, onde a traça corrói, a traça come, o ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, aí você vai ter sempre preocupações e prejuízos. A única diferença nos nossos dias que nós podemos ver hoje está conotada sobre a pessoa que conhece as Escrituras, conhece o Evangelho e se afasta. Olhe, naquela época de Jesus, eles conheciam as Escrituras sobre a vinda do Messias, e ele veio. E o que eles fizeram? Desprezaram. Poucos aceitaram. Você não vai ver um romano no tempo de Jesus, ele pregando, e o romano dizendo: eu vou deixar a minha religião romana, porque também era uma religião onde eles adoravam Júpiter, o deus Júpiter, adoravam Zeus, adoravam Vênus. Então havia uma adoração espiritual. E cada imperador que morria, eles tinham que prestar incensos, fazer petições àquele imperador que havia morrido. Se fazia uma estátua e eles eram homenageados como deuses para sempre, intercessores do povo, né? Hoje, nós temos uma grande diferença religiosa a daqueles tempos, porque hoje, quando você conhece Jesus, você se alegra, você recebe a palavra de Deus com muita alegria. Semelhantemente, a palavra que diz a parábola do semeador, e a semente caiu nos espinhos, outras sementes nos pedregais, outra semente caiu no meio do caminho, e a outra caiu em boa terra. Uma palavra muito falada, muito comentada, né? Onde o próprio Senhor traz a explanação do que significa isso. A dos espinhos é aquele que a plantinha cresce muito rápido, mas os espinhos começam a sufocar e ela se torna infrutífera. As que caem no meio dos pedregais, ela cresce muito rápido, mas quando vem o sol, com seu ardor e calor, começa a dificultar a planta e ela vai, porque ela não tem raízes, porque as pedras não favorecem uma raiz melhor para a planta e ela vem a morrer. As que caem no meio do caminho, os pássaros comem. Mas a que cai na boa terra, ela produz um fruto. E de 50 para 100, de 100 e assim por diante. Então, você percebe que esta palavra, ela tem que cair no seu coração. Mas se o seu coração tiver muita vaidade, se o seu coração tiver muita riqueza, muita preocupação, não é preciso ser rico. Às vezes tem muitos exemplos de pessoas na Bíblia que são ricos, como Zaqueu, que era cobrador de imposto, e quando Jesus foi para a casa dele, ele ficou tão emocionado com as palavras de Jesus que ele disse: mestre, eu venderei a metade que eu tenho, eu vou dar aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Jesus olhou para ele e disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também era filho de Abraão. Então preste atenção uma coisa, você deve perceber que não é a questão de você ter muito dinheiro, é a questão de onde essa semente cai no teu coração. Deixa ela cair na terra boa do teu coração. Porque hoje a diferença daquele período de Cristo, dos romanos, dos fariseus, das autoridades, dos rabinos, dos sacerdotes, os nossos dias de hoje, é que você conhece o Evangelho, você conhece a palavra de Deus e se afasta. Você se afasta por um motivo da mentira, por uma ganância financeira, por um emprego que foi te proporcionado momentaneamente. Quantas pessoas deixam de servir a Cristo porque se proporcionaram um emprego? O emprego é bom, é importante,
Mas se proporcionar um emprego de prefeitura, né, que dura só 4 anos, se o teu candidato perder, e aí tu vai ficar desempregado? Pois é, no período que você está empregado, é comum muitas pessoas deixarem de fazer várias atividades, mas não deixe de seguir a Cristo não, não deixe seu objetivo. É por isso que quando o Senhor chama uma pessoa para seguir o Evangelho, a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado, não olhe para trás. É para se dedicar só na obra. Não é um emprego que vai te deixar sair dos caminhos do Senhor, não. Porque tu vai receber um salário mínimo, aí tu vai ficar agora... eu vou deixar de passar fome, eu vou comprar as minhas coisas. Meu irmão, aprenda uma coisa. O apóstolo Paulo se deu ao entendimento que o que mais importava para ele era Cristo. Ele deu por perda todas as coisas para que ele possa ter somente a Cristo. Paulo era um homem bem conotado na sociedade, tinha dinheiro, tinha alta posição, era fariseu, era da tribo de Benjamim. O cara tinha uma postura muito grande. E ele diz que eu tive por perda todas as coisas para que eu possa ganhar só a Cristo. Ele, numa passagem muito linda, em 1 Coríntios, ele diz que nada nos separará do amor de Cristo. Nem a perseguição, nem a angústia, nem anjo, nem potestades, nada nos pode separar do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, diz que se vier um anjo do céu, transfigurado em anjo do céu, anunciar outro evangelho, que seja anátema, amaldiçoado. Não se pode crer em outro evangelho. Somente você tem que ter na sua mente: Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós estamos nos deparando com pessoas desigrejadas, pessoas que não estão mais na igreja, por passar por alguma decepção com seu líder, por passar por alguma situação constrangedora que a igreja te proporcionou a passar por algo muito triste. Muitos se desviam, não vão mais para a igreja. Você sabe, você tem noção de quantas milhares e milhares de pessoas estão dentro das suas casas sem ir para a igreja porque passaram por decepções religiosas com líderes mal intencionados? Graças a Deus que a Bíblia diz que a igreja não é dentro de 4 paredes. Ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E graças a Deus também está escrito. Quando a mulher samaritana indagou a ele e disse: nós adoramos nos montes, mas vocês adoram no templo, em Jerusalém, porque diz que a salvação virá de Jerusalém. O que foi que Jesus disse? Pois eu te digo, mulher, que nem no templo, nem em Jerusalém, nos últimos dias, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está a passear sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores. Aleluia! Você entendeu a mensagem? O que havia na época de Jesus sobre a espera do Messias, as evidências que tinham, o povo se corrompeu com Roma, não deixando que a esperança do Messias pudesse ser bem-vinda. Eles queriam era matar o Messias para que eles não pudessem mudar o sistema que estava acontecendo. Eles não queriam mudar aquele sistema. Você está entendendo? Hoje, as pessoas estão abraçando o mundo, as coisas passageiras. Olha, está escrito em 1 Pedro que diz: aquilo que o ouvido... Vamos ler. Nós temos um pouquinho de tempo, já estou terminando. Primeira João.
Falei 1 Pedro. Vamos ler aqui. 1 João, capítulo 2 e o versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago, capítulo 4, versículo 4. O que está escrito? Estou terminando. Se você tiver a Bíblia aí, abra a sua Bíblia e nos acompanhe. Aqui é só uma pré-aula, viu? Tiago, capítulo 4, submetei-vos a Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o que nós estamos vendo hoje. Por ter passado alguma decepção religiosa, alguma decepção por uma falta de administração, por uma falta de sabedoria do líder que lhe servia, que lhe estava na sua frente, você ficou triste, ficou desesperançoso. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você: Jesus não muda. Jesus disse a sua palavra: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. As pessoas sim, as pessoas mudam, mas Jesus não muda. Jesus quer resgatar a sua igreja de volta, o seu povo, um povo especial, zeloso e de boas obras. Não dá mais para nós ficarmos calados. Vamos se levantar, igreja. Eu sei que essa mensagem vai chegar até você. É através de nós, levando o perdão, ensinamento da palavra de Deus correto, mostrando que as escrituras, o que diz sobre os últimos dias. Olhe, a pandemia foi um dos acontecimentos mundiais. O primeiro mundial. Isto é um aviso. O Senhor fala que a videira, ela vai ser balançada e vai cair frutos verdes e maduros. E já aconteceu. São sinais do prenúncio da volta de Jesus. Ele não vai voltar daqui a um ano, amanhã não. Mas são muitos acontecimentos que estão determinando a sua volta. Ele olhou, Jesus falou assim: olhai para o céu. E vocês sabem dizer: olha, lá vem chuva, e assim sucede. Ou vai começar o verão, e assim sucede. Vai começar a primavera, o outono, e assim sucede. Jesus diz: hipócritas, vocês sabem discernir os sinais do tempo e não sabem discernir os sinais da minha vinda? Jesus está às portas. Você que se entristeceu por causa de um mau procedimento de um líder, você que é desigrejado, que está na sua igreja, não está mais indo para a igreja, se afastou, está afastado, né? Está na hora de voltar. Está na hora de você começar a reencontrar novamente esse Deus, essa esperança que há dentro de você, esta fé que você não perdeu. Você apenas está no mundo, mas não deixou de crer. Você não deixou de crer em Jesus. Você o acredita como seu Salvador. Você o acredita como aquele que vai fazer a obra, que vai mudar o seu cativeiro, que vai mudar a sua situação. Você crê nisso porque eu sei. Eu também passei por um afastamento e sabia. Eu pedia, não é fácil. Eu dizia: Senhor, me tira daqui. Mas eu não consegui. Acidentes, risco de morte, risco de overdoses. Quantas vezes? Quem puder me conhecer, estiver me vendo aqui, sabe do que eu estou falando. E eu dizia: Senhor, até quando?
Tu és aquele que diz que é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E tem uma palavra lá em João, capítulo 10, que diz que o bom pastor, ele fala e as ovelhas ouvem a sua voz e elas lhe obedecem. Eu digo, meu Deus, eu quero te obedecer. Aí ele diz assim também, mas eu tenho poder de dar às minhas ovelhas e poder de tomá-las de volta. E eu dizia, Senhor, me tira daqui, me arrasta com a tua mão de volta para os teus caminhos. Não foi fácil. Eu vendo a minha família ser destruída. Eu vendo as pessoas que me amam se afastar de mim. Meus amigos não estavam mais querendo a minha companhia. Eu perder tudo. Eu ser enganado amorosamente por pessoas. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais carro, não tinha mais nada. Eu comecei a perder tudo. E eu comecei a entrar numa decadência total. Será que você não se encontra dessa maneira, meu irmão? Você está esperando o quê? Aconteceu o pior? Quantas vezes você deve ter pedido ao Senhor, Senhor, me faz voltar para ti? Esta daqui é uma palavra para ti, meu irmão. Toma uma decisão na tua vida. Bota no teu coração. A partir de hoje, não fala para ninguém. A partir de hoje, eu vou me reconciliar. Entra no teu quarto, eu vou me reconciliar com Deus. Eu vou começar a me dedicar, vou começar a pensar só em Deus. Se o Senhor estiver te cobrando na tua cabeça, mexendo, te cobrando, te insistindo para tu voltar, obedece a voz do teu bom pastor. Obedece a voz daquele que te chama. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da tua salvação. Porque o Senhor está voltando. Não espera coisas piores acontecer sobre você. Não espera coisas piores acontecerem. Os dias estão ficando cada vez mais difíceis. A violência tomando de conta. O esfriamento espiritual. Você não vê mais falar. Parece uma loucura hoje falar sobre batismo com o Espírito Santo na igreja. Por este motivo as pessoas não estão mais sentindo mais nada. Estão saindo da igreja, ficando em casa, que é melhor, porque na igreja é complicado. A Bíblia diz, em Mateus 24, que se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não é de se admirar, meu irmão. O Senhor também diz em Lucas capítulo 18, está escrito, sobre uma parábola que diz que quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? Eu vou terminar hoje com a palavra que me fez a salvação, que me fez voltar. Em Gálatas, vamos ler essa palavra e vamos terminar com uma oração pedindo a Deus que tenha muita misericórdia sobre nossa vida. Porque os dias são difíceis. Está escrito, né? Tantas passagens que sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos, homens amantes de si mesmos, né? Presunçosos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreconciliáveis, sem afeto natural. Está escrito. Bem, meus amados irmãos, capítulo 2, versículo 19 e 20. Pois eu, pela lei, estou morto, para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que o Senhor Deus te toque, faça você sentir, toma a tua cruz de volta e vamos seguir ao Senhor com alegria. Não precisa, no momento, nós estamos em tempo de guerra espiritual. A pandemia veio fazer uma baliza, uma peneira
Gente boa, gente ruim, morreu foi todo tipo de pessoa, no mundo inteiro, foi o primeiro alerta. São trombetas que são tocadas, alertas que são dados. E o Senhor diz, olha, se vocês sabem discernir as faces do tempo, como é que vocês não conseguem discernir as faces dos sinais da minha vinda? Bando hipócrita! Foi o Senhor que falou. Que Deus use de sua misericórdia, toque no seu coração, fale poderosamente na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Perdoe. Vou finalizar com essa palavra. Perdoe, libere o perdão. A prisão de Satanás está em não perdoar. Perdoe. Perdoe e você vai ver algo tremendo acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã. Espero que você tenha tido bom proveito. Às 13 horas, se assim Deus nos permitir, estaremos reunidos. Um abração. Tchau, tchau.